Olá, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta. Eu vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre tempos difíceis. A Terra passa por um desses momentos difíceis e, por consequência, os espíritos ligados a ela, encarnados ou desencarnados. Porque toda transição, momento difícil é momento de transição, e toda transição é dolorosa. E na Terra nós estamos dentro de uma dessas transições, das muitas pelas quais a Terra e os espíritos ligados a ela já passaram. Muitas são as discussões e imposições que nós sofremos nos dias de hoje. Ideologias diversas vão surgindo cá e acolá. Muitas são ataques a pessoas e às suas opiniões e crenças, inclusive crenças religiosas, em especial ao cristianismo e aos cristãos. Muitas pessoas da humanidade se esqueceram de Deus, se afastaram das suas filiações religiosas e se apegaram aos falsos profetas e aos manuais de autoajuda, pondo-os como ocupantes novos no lugar que até então era de Deus. Neste vídeo, como espírita que somos, vamos enfocar esse tema sob a ótica do Espiritismo, pois aprendemos no Espiritismo que ter opinião própria sobre as coisas que nos afetam é sinal de maturidade, inclusive de maturidade espiritual. Temos uma religião de livre escolha, é um direito natural de todo homem, é natural de todos os homens. Ou então desenvolver em nós o sentimento de religiosidade, independente de se ter uma crença, é fundamental para a nossa evolução e progresso, porque isso nos reconduz à nossa origem divina. Os tempos difíceis, eles exigem de nós, naturalmente, algo ou alguma coisa para muito além da nossa mera inteligência e do materialismo ao qual muitos de nós se apegaram. E esse algo o encontraremos na fé, nas religiões honestas à nossa disposição, pois essas nos reconduzem ao Deus único. Entendemos assim, nós os espíritas, porque sabemos que o Espiritismo é uma doutrina que comporta aspectos filosófico, científico, religioso ou moral cristão, porque o Espiritismo é filiado ao cristianismo, e nesse tripé o Espiritismo se sustenta como paráclito da verdade, conduzindo seus adeptos ao esclarecimento necessário à sua ascensão para Deus, por lhes permitir então o livre pensar. O Espiritismo não é uma doutrina impositiva, ela induz o seu adepto a pensar. O Espiritismo, ele não é a melhor crença ou religião para todos, mas de jeito nenhum, longe disso, para todos não. Contudo, é a religião dos homens e dos espíritos espíritas. O Espiritismo, ele nos ensina que não podemos servir a Deus e a Mamon, por exemplo, a um só tempo. Ou nós seguimos os ensinamentos do Cristo Jesus, ou não seguimos. É simples assim. Ou o sujeito é espírita, portanto é espiritualista, cristão, ou ele então é materialista. Os dois não cabem no Espiritismo. Recordemos, por oportuno que o objetivo da religião honesta, é nos reconduzir a Deus, uma vez que nós viemos dele, e que não retornaremos a ele, em definitivo, senão quando nos tornarmos perfeitos, sem as mazelas que criamos para nós e que nos têm aprisionado a mundos inferiores. Toda religião que não nos torna pessoas melhores, ela não alcança o seu objetivo de nos reaproximar de Deus. Por exemplo, assim, toda religião que apoia o seu crente fazer o mal, de que maneira for, pensamentos, palavras ou atos, ou ela é falsa ou está falseada em seu princípio, posto que seus condutores tomaram a forma pelo fundo. Porque toda religião em que a forma ou aparência se sobreleva ao fundo espiritual, ela traz para a criatura resultados danosos. Ela conduz o sujeito a despenhadeiros morais impensáveis. Ela faz crentes supersticiosos, hipócritas, fanáticos. Jamais essas religiões produzem homens de bem. Essas religiões, então, levarão seus adeptos a longas e dolorosas peregrinações por diversas reencarnações em busca do reequilíbrio. Não vai ser fácil, né?
Não seria fácil. Falamos aqui, naturalmente, aos espíritas e aos demais que virem esse vídeo e quiserem ouvir esses ensinamentos trazidos da doutrina espírita. Porque não nos basta termos a aparência materialista da pureza. Isso é fácil. Qualquer sujeito consegue fazê-lo. Consegue fazê-lo. Mas, acima de tudo, é preciso tenhamos a pureza do coração. E a religião que abraçamos, ela deve conduzir-nos a essa compreensão, a essa pureza da alma, do coração. Os Espíritos nos dizem, como exemplo, vide a religiosidade de Jesus. Né? Uma coisa importante dizer também, eu até já ia me esquecendo, né? Nós tiramos esse material lá do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá os Espíritos não apontam nenhuma denominação religiosa em especial, conquanto o Espiritismo seja ferrenho adversário do materialismo. Né? Apenas aqui os Espíritos se atêm, e nós reproduzimos nesse vídeo, que as religiões, as características das religiões, elas ou tornam os homens piores pelo seu materialismo, apregoado por essa crença, que substituiu o fundo espiritual pela forma, ou melhores, por seu espiritualismo. E o espiritismo é uma dessas segundas. É uma doutrina espiritualista que liberta os homens pelo amor a Deus e a seus semelhantes, pelo conhecimento das coisas que traz para os seus adeptos, em oposição àquelas religiões materialistas, que demonizam os homens e os leva ao cultivo do erro. Esse é o Espiritismo, que conduz as pessoas, então, de volta a Deus, de retorno a Deus, pelo conhecimento. O conhecimento liberta. Os tempos são difíceis, sim. Aliás, eles sempre foram difíceis, mas talvez nós fôssemos mais fortes antes, porque estávamos mais próximos de Deus, conquanto Deus jamais tenha se afastado de nós. E toda vez que nós lembramos de Deus e o buscamos, seja nos ligando a uma religião honesta, ou somente na intimidade da alma, sem qualquer tipo de filiação religiosa, pelas preces do coração ou pelas atitudes nobres que pratiquemos, nós então nos fortalecemos. E as soluções então surgem para nós assim, de forma natural, porque nós estamos ouvindo ao Senhor. Me lembrei quando vi esse trecho lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá do Velho Testamento, o rei Davi. O rei Davi, menino ainda, ao enfrentar seu opositor, que era assim um homenzarrão, Davi tinha na sua funda, na sua tiradeira, uma única pedra e não podia errar o alvo de jeito nenhum. Né? Mas Davi era crente e fiel ao Senhor. E além disso, Davi era um menino hábil na tiradeira, né? Na operação da funda, e venceu Golias o gigante. Aí pensei, vou fazer uma metáfora, né? Nós os cristãos, especialmente nós os espíritas, sejamos hábeis também, pois também só temos uma única pedra na nossa atiradeira à nossa disposição, essa pedra que nos indica o caminho, a verdade e a vida, e que nos reconduzirá a Deus na vitória sobre nós mesmos. Essa nossa pedra certeira é Jesus, modelo e guia da humanidade. Modelo e guia da humanidade. Jesus é a nossa pedra certeira. Sigamos os passos de Jesus, quando ele disse, vinde a mim. Então, espíritas que somos, e quem mais vir o vídeo e o quiser, fica aqui feito o convite, façamos dos nossos dias melhores. Pela inteligência, busquemos as soluções humanas diante desses tempos difíceis. Porém, nunca, jamais, ignoremos as soluções que Deus, o Senhor da vida, nos inspira no amor a Ele e ao próximo como a si mesmo, conforme nos orientou o Cristo Jesus. Refletamos sobre esse tema, tempos difíceis, e o enfrentemos com o Senhor em nós, e nós no Senhor. Compartilhe o nosso vídeo com seus amigos espíritas. Eu vou ficar feliz se você fizer isso, porque outras pessoas vão desfrutar desse tema tão importante trazido do Evangelho segundo o Espiritismo. E no mais, vamos adiante.